Pensar que somente saber a teoria da eletrônica vai garantir que você consiga fazer um diagnóstico mais preciso. Acontece N e N alunos que passam por aqui, que são técnicos e têm a dificuldade de diagnóstico, não sabe por onde começar. Por quê? Pensar que somente saber a teoria da eletrônica vai garantir a realização dos diagnósticos precisos. Meu pequeno gafanhoto, saber só a teoria não vai fazer você reparar a placa. Teoria ajuda, sim, mas na dosagem correta. Dosar entre teoria e prática e teoria. Né? E, justamente, né, quando a gente fala que a microeletrônica ou a eletrônica é aplicada, é porque ela tem uma aplicação. Nem tudo da eletrônica nós vamos utilizar em sistemas embarcados, em circuitos embarcados. É uma parte da eletrônica. Então a gente tem que saber nivelar, nós temos que saber direcionar. Então, nem tudo, não adianta, você tem a teoria. Tá, eu tenho teoria, por exemplo, eu sei como é que funciona o conversor buck, dentro tem um MOSFET, tem uma bobina, tem um capacitor, ele é ligado assim, o fluxo assim. É obesidade intelectual, pessoal. Isso não vai te fazer a diferença de você medir a saída para ver se tem saída na tensão. Por quê? Esse buck, a construção desse circuito é interno dentro de um PMIC. Você não vai raspar o PMIC e consertar lá o MOSFET que está com defeito. Ou seja, uma informação a mais para você ali que você poderia colocar na sua cabeça, na nossa cabeça, como se fosse um HD. Então a gente vai colocando as informações importantes ali e outras vão subscrevendo em cima, não é, de outras informações. Então a gente tem que tomar cuidado com a obesidade intelectual e pensar que somente saber a eletrônica, né, a teoria da eletrônica, vai garantir a realização do diagnóstico preciso. Conheço muitos que, um exemplo, estou com um aluno aqui, nota 1000, o cara é técnico em eletrônica, credenciado, trabalhou na indústria, trabalhou na área de telecomunicações, fazendo site de telecom, né? O cara investiu nessa área de telecomunicações. Trabalhou para operadoras de telefonia, e é técnico com registro profissional. Não consegue identificar curto em malha primária. Ah, mas isso ele vê na eletrônica, na teoria da eletrônica lá? Não, isso aí é a prática do dia a dia de bancada, né? Isso aí são justamente isso é a metodologia, como é que é passada, como é que ele vai analisar essa malha primária, né? O que significa essa malha primária. Por quê? Eu sou técnico em mecatrônica, eu sou engenheiro, tenho mestrado, né? Pós-graduação em um monte de coisa dentro da eletrônica, né? E nunca aprendi em banco de faculdade, banco de escola nenhuma, esse conteúdo de smartphone. Ah, Vinícius, mas então você fez a faculdade toda? Não, mas eu tenho aqui alguns elementos de eletrônica, sim, mas a gente tem que aprender a dosar. Não adianta você querer consumir tudo de eletrônica, porque eletrônica é um mundo, né? E tudo da eletrônica tem a sua aplicação. Por isso que a gente aplica a manutenção, né? A microeletrônica, a eletrônica aplicada a smartphones. Existem alguns encapsulamentos, alguns circuitos que já estão encapsulados ali, então não tem a necessidade de explicar o funcionamento externo de um circuito como uma fonte chaveada. Não tem necessidade de eu ficar explicando todo o ponto, resistor de controle e tal, não tem essa necessidade. Para reparar placas, não precisa você ser um técnico em eletrônica para fazer, não é? Lógico, quem tem vai ter uma facilidade a mais. Porém, eu falo para vocês de antemão, todo profissional técnico em eletrônica que faz curso de especialização, ele vem com alguns vícios. É super normal. É a mesma coisa você pegar um cara de autoescola, você coloca ele na autoescola, o cara já dirige, né? Mas ele não tem habilitação. Ele já tem uns vícios de direção, que o instrutor, que o professor tem que tirar esse vício. Né? Não é que ele vai chegar aqui, vai ser mais fácil ele fazer, então, pode ser que sim, pode ser que não, mas abre a mente dele, não é? A metodologia. Tudo é um método que se ensina. Não é? E falando para vocês, eu tenho 24 anos de experiência em sala de aula, de magistério. Eu sei para vocês, não é? E falo para vocês, eu já sofri isso. Eu pensei que saber muita teoria resolvia. Esbarrei aonde? De não saber fazer um rebale. De ter que correr, treinar, até achar o quê? Até achar um método que eu me adaptasse
melhorar esse método, aprimorar esse método e trazer mais fácil ainda, mais mastigado ainda para o aluno, para que ele diminua o quê? A quantidade que ele erra. Por quê? Eu errei muito, e foi com os meus erros, eu fui anotando, errei aqui, errei aqui. Nossa, eu posso melhorar isso aqui, eu posso melhorar isso aqui. Então, eu aprendi com os meus erros. Né? Então, chegou numa fase onde eu sou engenheiro, né, eletricista, né, engenheiro da computação, tenho toda a teoria, faço fórmulas, cálculos matemáticos, mas isso estava me ajudando a reparar a placa onde? Então eu estava com aquela obesidade intelectual que na hora mesmo de fazer, tudo bem, diagnóstico, ótimo, né? Mas, nossa, eu nunca estudei um PMIC na vida na faculdade, eu nunca estudei, né, um backlight na faculdade, propriamente um backlight, nunca estudei. Né? Por quê? Ah, mas você não fez engenharia eletrônica? Também, se você fizer engenharia eletrônica, você não vai ter uma cadeira lá para você aprender falhas de backlight. Não tem, não é assim que funciona. Então, o segundo erro é pensar que somente saber a teoria da eletrônica vai garantir a realização dos diagnósticos precisos. A gente pode errar, justamente por excesso de confiança, de saber que a gente... eu entendo, não entende. Não é assim não, pessoal, não é assim não, porque é uma eletrônica aplicada e algumas coisas a gente tem que, não, isso aqui descarta, esse conhecimento aqui que você aprendeu lá na eletrônica, no curso técnico, na engenharia, esquece, a gente precisa desse aqui aplicado ao smartphone. Porque resistor, capacitor, diodo, beleza, mas os circuitos integrados, eles fazem algumas coisas diferentes. Os encapsulamentos são diferentes, então não tem tanta necessidade de você virar o teórico, de ser o cara que vai, não é, comprar livros e mais livros de eletrônica, dessa grossura, arte da eletrônica, para poder fazer você reparar placas. O caminho é mais fácil do que você pensa, mas a gente acaba errando por excesso, né, de obesidade intelectual, achando que ter toda a teoria de eletrônica vai fazer. A gente pode ir graduando, devagar a gente vai aprendendo sobre os componentes, a função dos componentes, né, a função deles todos juntos, técnicas de medições. Se eu for usar a eletrônica que eu aprendi na faculdade ou que eu aprendi na escola técnica, né, eu teria que remover o capacitor da malha para poder medir a capacitância desse capacitor. Você imagina uma malha que está com fuga, tem 80 capacitores, uma malha primária tem 80 capacitores, eu vou ter que ficar arrancando capacitor por capacitor? Mas aí eu faço condução reversa, beleza, mas lá na faculdade, lá na escola técnica, não ensina condução reversa, não ensina técnicas de medições, que você pode medir o circuito on-board, tudo na placa, é uma maneira de se medir para você ganhar tempo, agilidade no processo. Né? Ou seja, aquele conhecimento que eu tinha da teoria lá vai por terra quando a gente aprende técnicas de medições. E lógico, toda técnica de medição ela tem o seu sentido científico, ela tem a sua função científica. Okay? Não é nada fazer da cabeça, né? Ele tem uma explicação lógica ali, meu pequeno gafanhoto. Então, o segundo erro, não é justamente esse, de pensar que somente saber a teoria da eletrônica vai garantir que você consiga fazer um diagnóstico mais preciso. Tá? Acontece N e N alunos que passam por aqui, que são técnicos, que são engenheiros, não é? E têm a dificuldade de diagnóstico, não sabe por onde começar. Por quê? A falha principal não é saber muito bem a eletrônica, mas a parte principal que a gente tem que aprender, e anotem aí, é a arquitetura. É arquitetura. Conhecendo a arquitetura, a gente consegue desembolar muita coisa. Muita coisa, muita coisa, tá? Então, não é nem muita teoria da eletrônica, mas sim a arquitetura, ok?